Magnar Parloni. Michel Marchetti, nosso convidado hoje do Curta Caxias, diretor do Talian, La Nostra Vera Lingua Madre. Fala o título para mim em La italiano. Nostra Vera Lingua Madre. Lingua Madre, legal. Melhor filme documentário no Cine Serra 2016, melhor edição Cine Serra 2016 também, muito bacana. A identidade visual então é da produtora Alba Arte, é isso? Isso aí. Alba Arte, a realização é do Associação Caminhos de Pedra, Associação de Bento Gonçalves. Isso aí. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. É um prazer nosso de estar trazendo esse curta super premiadíssimo que traz uma perspectiva da identidade da Serra Gaúcha, né? Uma das identidades e acredito que uma das, se não a mais forte, uma das mais fortes, né? É, mais forte. Eu acredito assim, até foi um dos propósitos em função do documentário falando dessa identidade da cultura italiana. E o documentário fala sobre isso, que a língua é o que sustenta toda uma cultura. A discursivização do estrangeiro, né? Essa questão da perda da língua-mãe, como pode descaracterizar, mas a resistência, ela transcende tempos, de certa forma. Ela deixa essas marcas na identidade, mesmo se passando 140 anos da imigração italiana. Isso aí. Né? E então fala de onde surge o desejo de querer retratar o Talian. O Talian foi o ano passado, começou com essa questão dos 140 anos da imigração italiana, também porque o próprio Talian ele tinha se tornado uma língua oficial cultural brasileira, estava para se tornar, e eu acho que quando foi finalizado foi nesse tempo, assim, então hoje ele é uma língua oficial brasileira, cultural. Teve um tempo, o time fechou muito com... Fechou bem certinho, assim, e nós fomos convidados pela Associação dos Caminhos de Pedra, que é a entidade, eu acho que é em Bento Gonçalves, pelo menos, e no interior, daqui a pouco, do Rio Grande do Sul, dá para até falar sobre isso, que mais respira, talvez, essa questão da cultura e da imigração italiana, porque ele, como muitos sabem, eles têm um museu a céu aberto dessa cultura. Então, eles têm isso na pele, são descendentes, né, de italianos e vivem essa história, recebem recursos para se manter, né, são sustentados, as famílias são sustentadas pelos produtos derivados da cultura italiana, seja gastronomia ou da arquitetura. Então, foi dali que começou todo o interesse, né? A gente não pode falar muito do curta, né? Senão o pessoal depois, quando rodar, eles já vão saber, mas tu deste um panorama do que é a associação, né? Isso. E como vocês entram para contribuir, como o Michel entra como diretor para que possa criar uma narrativa, para que possa contribuir, é uma fotografia muito bonita, né? Sim. Desse curta que vocês vão conferir depois. Então, como é que o Michel, como diretor, entra com a sensibilidade para compreender? Foi um trabalho foi um convite, então, né? Nos convidaram para fazer esse documentário. Não foi algo, apesar de ser descendentes também de imigrantes italianos, até a produtora tem como pilar, assim, tem eu e meu irmão, que é o responsável pela fotografia, e nós moramos 3 anos na Itália, então a gente tem esse contato com a cultura italiana. A gente fez o resgate nosso, em primeiro lugar, para depois, a partir de tudo isso, então, talvez chegar no ponto de fazer algo que pudesse homenagear as nossas raízes, assim. Mas a gente chegou e teve o desafio, porque hoje pouquíssimas pessoas falam o dialeto italiano, né, o Talian, e aquelas que falam com uma mistura tão grande que já não é mais como era o verdadeiro, como deveria ser. Então essa foi a parte difícil. E o segundo ponto também que nos dificultou é como é que a gente vai ilustrar uma língua? Como é que tu vai ilustrar isso? A gente poderia falar sobre a arquitetura da imigração italiana, né? Poderia falar sobre a gastronomia, outros pontos, sabe? Mas a língua, como é que tu vai traduzir isso em imagem, né? Então, o documentário, enquanto está sendo falado sobre como surgiu os vênetos até, não é como surgiu a língua, mas é da onde que veio o povo vêneto, que grande parte foi o que povoou e que veio para o Rio Grande do Sul depois, né? E como isso se misturou na própria língua deles até chegar aqui. Então, vai retratando toda a cultura, a gastronomia, a religiosidade, o trabalho, tudo, a arquitetura, e que isso é ligado pela língua, né? E, Michel, as diferenças e as semelhanças de passar esse tempo na Itália e ter essa vivência, essa convivência
com os descendentes de imigrantes italianos. Tem um ponto bem forte, assim, o pessoal lá na Itália não sabe o que aconteceu, pouquíssimos sabem, né, para não generalizar, o que aconteceu com aqueles que saíram de lá há 140 anos atrás e que vieram para cá. Poucos italianos têm a noção do que os seus familiares vieram construir aqui. Esse é um ponto bem importante. Então, o documentário foi uma das coisas que a gente ficou feliz, assim, porque também chegou lá. Algumas pessoas assistiram, até a gente tem o interesse de talvez levar isso para lá, ter uma mostra, alguma coisa que o pessoal possa assistir mesmo e debater sobre isso. Mas esse é o ponto também relevante de por que fazer. Com uma tradução, com uma legenda em italiano. Uma legenda italiana que já existe, já tá girando, né? Então isso já foi bem bacana, assim. Atravessou o Rio Grande do Sul, o documentário. Chegou num dos nossos objetivos, né? Então, o pessoal, assim, não conhece muito bem, mas também nós não conhecemos muito bem a nossa própria história. E daí foi isso que nos motivou. Quando a gente foi para a Itália e foi viver lá aqueles 3 anos, isso já fazem 7, 8 anos já que a gente foi. Foi em 2008 que nós fomos para lá. Então, vai fechar 10 anos que a gente foi para lá. E estando lá, a gente pôde conhecer melhor a nós mesmos. Então foi por aí que a gente começou a valorizar quem nós éramos. Porque antes mesmo de ir para lá, eu tinha vergonha do meu sotaque, sabe? Talvez aqui em Caxias não tem tanto assim, mas nós lá em Bento a gente conserva um leite quente forte ainda, né? Então, tipo, que vergonha falar isso. A gente se sentia assim. Indo para lá que eu comecei a entender as nossas raízes e que eu não tinha que ter vergonha nenhuma disso. E foi culminar no italiano. Hoje eu sei que eu falo leite quente porque a fonética que eu possuo, ela é derivada de uma língua mãe antes do português, que é o italiano. A minha mãe, o meu avô só falava o italiano. Minha mãe cresceu falando italiano. Então, eu aprendi português, eu estudei e tal. Minha mãe também estudou no colégio, aprendeu português. Mas a nossa fonética, dentro de nós ainda está o italiano, ainda está o italiano. A linguagem do berço ela é muito forte, né? Isso. É algo que nos traz na subjetividade, que não nos larga de algum... Isso aí. E referente à narrativa, essa narrativa bonita, mas antes disso tu também citaste sobre a arquitetura. E na nossa conversa, antes de iniciar o programa, tu falou sobre uma coisa muito interessante sobre a arquitetura de Taipas. Sim. Primeiro que não existe lugar no mundo que tenha a construção de taipas e como é aqui. Isso não existe, né? Até mesmo na Itália, que o pessoal saiu de lá e veio para cá, só que daí tem uma diferença muito grande. Lá tem basalto, lá tem calcário e aqui tem basalto. Então, tu trabalhar no calcário é muito mais fácil de fazer as coisas. Os imigrantes, quando chegaram aqui, que tinham que construir suas casas, tudo, encontraram uma pedra duríssima, basalto, para poder trabalhar, que é o que hoje constrói as taipas, que estão até aí hoje. E também todas as casas, o próprio roteiro dos Caminhos de Pedra, né, que foi onde a gente concentrou a maioria das gravações do documentário, ele é construído por inúmeras casas de pedra de basalto, talhadas à mão, montadas assim. Às vezes tu encontra uma pedra desse tamanho e do contraponto tem uma pedra pequenininha assim, encaixada perfeitamente naquele lugar. É uma arte fazer isso, sabe? Então, são pouquíssimos hoje que ainda conseguem fazer algo assim, né? Imagina o tempo e dedicação para se construir uma casa dessa. Então, por outro lado, hoje a gente consegue olhar e ver a dedicação, o tempo e como isso é artístico, né? Mas para eles que estavam construindo aquilo ali, que era um pouco que a gente estava comentando até antes, era uma vergonha. Porque na Itália, quem morava em casas de pedra eram os animais, né? Eram as vacas, era isso aí, não era onde eles morariam assim. Então, para eles construir uma casa, eu fico fazendo essa comparação, é como se eu fosse morar na casa do meu cachorro, mais ou menos. Para eles era isso. Então, hoje não, hoje já tem todo esse resgate do roteiro, de mostrar toda essa parte da dificuldade e o que foi construído a partir disso. Então, hoje é orgulho tu ter, né? Poxa, saímos disso e olha o que é. E também a gente volta para o nosso passado, pode se orgulhar e ter a nossa identidade, é de onde a gente veio, né? Eu não tenho, acho que, nada mais valoroso do que a gente conhecer a nós mesmos e construir uma história a partir disso. E a dificuldade da perseguição também, né, Michel? A dificuldade da perseguição, na qual tiveram que tirar a identidade dessas casas de Taipas. Isso. Tiveram que tirar a identidade, seja pela vergonha ou pela perseguição, e também parar de falar o italiano, né? Então teve na época ali da guerra que o pessoal não podia mais se encontrar e falar italiano. Quem falava era preso, né? Então teve até um caso que o seu Darcy Lusato, que é quem comanda toda essa narrativa, né, o senhor que vai falando, ele comentou conosco que teve um senhor que foi pedir um copo de cachaça
no bar e ele não sabia falar copo em português. E ele falou um bicchiere. Eu não sei muito bem como é que é no italiano, né? Mas em italiano é um bicchiere. E daí tinha alguém ali que denunciou e que esse cara foi preso por pedir um copo de algo no bar, sabe? E ficou preso por algum tempo, sabe? Então o pessoal não podia falar. E isso foi o que talvez nos criou vergonha, mas que também nos fez perder muito da nossa cultura, né? E não só, se a gente puder até abrir um pouco mais, não só os italianos, mas outras etnias também que vieram para o Rio Grande do Sul, que é o que o documentário, de certa forma, dá uma pincelada, né? Nós teríamos muito a ganhar se não existisse essa vergonha ou essa repressão, talvez, né? Mas a resistência se deu e graças a essa resistência, mesmo que tenha restado pouco, ainda nos torna plurais, né? Isso sim. E quando falou agora, Darcy? Isso, Darcy Lusato. Eu estava conversando contigo, que narrativa bonita, hein? Que texto bem escrito, bem amarrado desse curta. E tu falaste para mim que ele é professor, que ele é um especialista, que não tinha ninguém mais apropriado a isso. Não. Ao nosso ver, pelo menos. A gente pode fazer outros trabalhos sobre o talento, e existem outros trabalhos, né? Mas para isso em específico, nós encontramos nele, no senhor Lusato, a pessoa ideal para conduzir isso, porque além de técnico e conhecedor, ele tem autoridade para falar sobre isso. Ele viveu, ele tem seus 80 e alguma coisa, né? Viveu naquela época, sofreu tudo que o pessoal sofreu, ele era criança, mas viu tudo isso. E ele é a pessoa que escreveu o dicionário do italiano para português, português para italiano. Então, com a linguagem dele, com o estudo dele, foram 10 anos para escrever aquele dicionário. Então, com tudo isso, ele pôde nos falar, nos contar toda a narrativa, desde o Vêneto à formação da língua e a nossa história hoje, mas em italiano, que era o que a gente queria ouvir, né? Queria ouvir alguém falando italiano puro, verdadeiro, e ele conhecia. Hoje, querendo ou não, já se misturou muito, se perdeu, então a gente não teria certeza do italiano verdadeiro, sabe? Daquele que a gente poderia escrever um poema, falar sobre uma dissertação científica, pode se escrever perfeitamente, e ele podia fazer isso. Então, a gente não sabe até que ponto nós vamos ter pessoas capazes. Eu acho que ele é um dos únicos que pode ter essa autoridade ainda de falar sobre o italiano dessa forma. E que bom que a gente poder registrar as palavras dele no documentário. Que apesar de curto, eu acho que dá para amarrar bem a história, assim, né? Eu acho que ficou um tempo bacana, né? Tem início, meio e fim. Não que se encerre, né? Porque só uma deixa para muitas outras coisas. Mas, Michel, tu analisando como diretor, analisando esse movimento contemporâneo de resgate, né? De línguas, resgate de histórias. Tu acha que é, de certa forma, o italiano para essas regiões de Bento, Garibaldi, Caxias do Sul, Farroupilha, ele tinha que ser inserido também na educação de alguma forma? Sim, eu não digo que deveria ser, mas teria que ter a oportunidade de que isso fosse acontecer. Claro que a gente vai cair num problema de, por exemplo, quem vai ensinar isso, né? Eu acho que a gente já perdeu um tempinho, assim. Eu comento que hoje o que a gente tem são farelos de uma história, a gente não tem mais, sabe? É pouco aquilo que a gente tem, então quem vai ensinar a língua? É algo que a gente tem que começar a manter, tem que incentivar pessoas como o seu Darcy, por exemplo, a continuar isso, né? E outras pessoas também. Mas eu acho que sim, tem que ser feito. A gente tem que... Poxa, a gente está comentando assim, Bento Gonçalves, acho que Caxias também, mas a Serra Gaúcha como um todo vive bastante em função do turismo, né? E quando o pessoal sai da sua casa e vem para cá, não quer ver alguém usando uma roupa como a minha, assim, né? Como a nossa. Quer ver um cara colono trabalhando, quer ver a cultura, quer ter essa imersão, sabe? Não quer vir aqui ver só o empresário da vinícola que deu certo, mas até esse empresário da vinícola quer ver ele ligado à uva, sabe? Ligado à cultura mesmo. Eu acho que a gente está perdendo um pouco disso. A gente deveria voltar e incentivar essas coisas. E o documentário tem essa proposta, porque o que a gente conhece sobre a língua, muitas vezes a gente acaba ouvindo mais piada sobre o italiano, né? Em italiano, em dialeto, aquilo que é, do que um poema, por exemplo, né? Então, a nosso sentimento em relação à cultura e à língua acaba sendo muito vulgarizada, sendo muito vulgar. Vai para uma piada, mas não vai para um conto, sabe? É aquele coloninho, mas não é o cara assim que construiu algo, sabe? Eu acho que um dos nossos principais propósitos com o documentário foi valorizar isso, é mostrar da onde que surgiu tudo isso. O italiano e a linguagem que os vênetos usavam é muito mais antiga que o próprio português que a gente está conversando aqui hoje, né? É um irmão do latim. E mostrar
e mostrar o respeito também, né? O respeito à etnia, mostrar o respeito a essas pessoas. Isso. Agora, quando tu falaste sobre o humor, como tu enxerga essa questão do humor, vulgarizando, como tu disseste, sim. ou até deixando algumas coisas extremas, não só em relação ao Talian, mas quando dá aquela pincelada que o Darcy faz, um texto muito bonito falando sobre esse respeito à pluralidade. Tu acha que isso vem prejudicar os trabalhos sérios? Eu acho que, não é que venha prejudicar os trabalhos sérios, mas é que, infelizmente, o que a gente conhece hoje da língua, por exemplo, do Talian, é piada, né? Tipo, é só isso aí, não tem muito mais. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, eu estava comentando sobre a nossa região da Serra ser uma região muito turística. Por que a gente não poderia, já que hoje o Talian, então, ele é uma língua patrimônio cultural nacional, criar placas em Talian, talvez, sabe? Na Espanha, o pessoal com a questão da Catalunha e tal, do dialeto deles, e começou com isso, para eles voltarem a falar. Acho que há 20, 30 anos atrás, eles nem falavam mais o catalão e tal, mas por meio dessas iniciativas começaram a resgatar quem eles eram de verdade. Por que a gente não pode seguir um exemplo desse, sabe? Num roteiro turístico que as pessoas justamente querem ver e conhecer a cultura, por que não pode ter informações em italiano, em inglês, em português, em espanhol, mas, gente, vamos começar a transformar isso em material, e não só ser as piadas de jornal, as piadas da família, quando a gente senta para comer, que isso é o normal, sabe? Mas podia ter algo além disso, né? Eu acho que tem trabalhos que são feitos e que são sérios, isso não é que atrapalha, mas, infelizmente, o que chega para a maioria são só as piadas, são só as migalhas, e não a estrutura, o valor que a língua realmente tem para uma cultura. Eu acho que é só isso que falta. Poemas em francês, poemas em espanhol, são poemas muito conhecidos, né? Tem todo um charme, mas quando o pessoal de casa conferir o curta, Talian, eles vão ver o quão bonito é uma narrativa bem construída. Bem construída. E o estímulo. Como o Michel faria para esse estímulo a escrita do Talian, não só o dialeto? Eu acho que daí teria que pensar na escola, né? Teria que tentar colocar isso de alguma forma, precisa ser ensinado, né? Não tem, é uma língua, ela tem toda a sua gramática, a sua estrutura, então tem que ser ensinada. No período que nós estivemos morando lá na Itália, a gente viu que até mesmo lá eles estavam perdendo essa questão da língua, porque com o italiano gramatical as cidades começaram a absorver isso, aqueles que eram mais antigos ainda falavam o seu dialeto, mas os mais jovens não tinham tanto envolvimento, então começou a entrar dentro das escolas. Isso é questão dessa década aqui, o pessoal começou a ensinar isso lá. Se for importante e como eu comentei, se tiver realmente o desejo de ensinar isso, eu não vejo como ensinar de outra forma que não seja alguma oportunidade de algum jeito dentro das escolas, né? Tem que estar nesse universo. Sabe, Michel, que eu vejo que algumas culturas, quando elas se tornam tribos, guetos em outros lugares, elas resistem mais do que nos seus países de origem, muitas vezes. Sim. Porque aquele desejo dos filhos desses imigrantes, seja qual for a etnia, de manter vivo um pouquinho do que os pais deles e dos que os avós contaram. Quando a gente estava lá, então, que foi esse resgate que a gente fez a nós mesmos, a gente começava a contar sobre a nossa história, como era aqui e tal, e o pessoal não conseguia acreditar nisso, porque era um pedaço da Itália que a gente vivia que não existe mais nem lá. Então a gente conserva algo que é nosso, né? Então o Talian é nosso, né? Nós não somos italianos, que nem eu falo no documentário, né? Nós somos Talian, né? Tipo assim, tem essa descendência. E o pessoal também lá tava perdendo tudo isso, né? Essa questão da língua, por exemplo, a gente morava bem pertinho de Veneza. Conversando com quem era de Veneza, o pessoal não conseguia acreditar por que Veneza vinha tanta gente morar lá, vinha visitar Veneza. Eu falei, puxa vida, me cita outra cidade que é parecida como Veneza no mundo, daí a gente pode até começar a conversar. E nós aqui também, sabe? A gente não dá valor, assim como o pessoal de Veneza não dá valor para Veneza. Para nós é tão comum, né? E acho que é isso que a gente precisa começar a conhecer quem nós somos. E o pessoal de casa agora vai conferir quem nós somos, plurais, quem nós somos os Talians. Isso. E então, não perde, continua aí. Curta muito bacana, super premiado. Queria te agradecer, Michel. Imagina, prazer é meu, nosso. Vai estar aqui conosco outras vezes, com certeza. Isso. E com vários prêmios. Quem sabe, né? Confere aí agora. Talian, la nostra vera lingua madre.
anni indietro la nostra gente era partita del sud dell'attuale Russia, dalle pianure del Don e del Volga, era andata prima all'ovest e dopo al sud, e si è stabilita nella Paflagonia, nel sud del Mar Negro, di là è andata su per il Danubio, Sava e Drava e si è stabilita nell'attuale Veneto d'Italia. Quella che è stata un semplice rifugio è diventata una bella città, la più bella del mondo per noi che abbiamo sangue veneto, è la più bella di tutte. Era per il finale del secolo XVIII che veniva fuori un delinquente che chiamava Napoleone Bonaparte, che porta via di tutto. E che porta via anche la nostra millenaria Repubblica. La si è finita nel 1797. L'abbiamo perso tanto, 1797 in avanti siamo stati sotto le sate degli altri. E allora, dopo più di 100 anni di malattie, di fame, di sofferenze, la nostra gente, quando la abbiamo l'opportunità di venire via, la si viene via. Perché immaginate un popolo che era stato ricco, ricchissimo, e dopo essere stati sciori, importanti, diventare poaretti. E allora quando avete l'opportunità i gas sparpagliare in Italia, che qua era un mondo fantastico ante il Brasile, era un mondo fantastico. E loro, il governo italiano dell'ora, deva grazie a Dio che nanti partissino, perché avanzaria una scianta di più di mangiare per loro. E allora che vuol sapere, la nostra gente non la sapeva mia, che gente che non aveva l'importanza che avevamo voi. L'Italia, le per noi veneti è una novità. Quei che se venesti grandi, bel maridati, iniziando il 1875, qui si arrivati qua, qui erano miei italiani, non che era l'Italia, al manco non la che era ante il Veneto. La nostra gente sta sotto altre autorità, no italiane. La nostra gente non la sapeva mia l'italiano. Pochissime persone sapeva parlare l'italiano, solo che quelle che aveva studiato. Allora l'italiano non la sa la nostra lingua. Gli dice, papà ti parli veneto, non è mia proprio veneto, sarà più tanto veneto che qualunque altra cosa, ma non è mia solo che veneto. Le veneto, le lombardo, le trentino, le friulano, le portoghese, tutti che mettete dentro qualche paroletta, più tanto il portoghese che se lo parla quanto è Rio Grande, e allora noi altri qua non siamo mica italiani, anzi se diciamo italiani senza la I, per dire che non siamo mica italiani e non siamo mica solo che veneti. Che quando che la lingua portoghese non la era ancora, la nostra lingua la era parlata. Perché immaginevi la rabbia che ho mandato quando la professoressa mi ha detto che noi non avevano mia di parlare l'italiano, lei diceva, il vostro dialetto, perché è un dialetto di stupidi e di ignoranti. Immaginevi se mi l'avesse saputo che nel 1450 era ormai la Serenissima era uno dei paesi più ricchi del mondo e la lingua la era parlata in mezzo mondo. Le ore di valorizzare sta gente. La nostra gente la era importantissima. I più tanti era analfabeti. A dire che uno è analfabeto non vuol mica dire che uno sia stupido. Era analfabeto ma non ignorante. Era analfabeto ma ascoltava Vivaldi e tanti altri. E allora noi siamo venuti via con le nostre tradizioni, le nostre musiche, le nostre lamentazioni, i nostri difetti e la nostra virtù. La nostra gente, dopo soffrire come i cani, attraversando il Mar Oceano, si è arrivati su per qua. E per farsi intendere, e allora il descomissio intorno ai piccoli paesi che si formava
veniva fuori un parlare con questa mescolanza. Intorno al paese c'era anche qualche brasiliano, il rappresentante del governo, e loro lui voleva mia che la nostra gente la parlasse il nostro dialetto, che era di formarsi la nostra mescolanza, la nostra coinè, si dice linguisticamente. Loro non la capiva mia, e nati non capivano cosa che diceva loro. E non è mai stata una convivenza tanto facile. Immaginate se non fosse stato proibito di parlare il nostro parlare, il parlare dei tedeschi sotto il Bassade, il parlare dei polacchi sotto qua sulla Santa e sua, per della Santa Rosa, il parlare di quei di origine spagnola che erano anche qua a Bento, ma i pitanti della frontiera, il parlare di gente dell'Ucraina e della Russia che viene su per del nord-est del Rio Grande. E il Rio Grande del Sud sarebbe una grande Svizzera, una Svizzera 10 volte più grande di quella che è. Lei parla 4 idiomi, anzi che parlaria 8 o 10, col portoghese insieme. E oggi mi dice invece se magari mettesti in dove questo caso, che hai fatto le case in dove? Boh, ognuno che guadagna fra virgolette, gli ha pagata la terra, delle volte senza nessun cimento, case di sassi, attaccati uno all'altro come se fossero stati misurati, non che se taipe al mondo ben fatte come sta zona qua, le meglio taipe del mondo, le qua. E allora considera stati i nostri vecchi in sega mantenisti, che avevamo imparato quel che avevamo imparato e siamo arrivati al dedinco. E allora i costumi si sono cambiati sicuro, ma tanta roba si è mantenuto. Perché i nostri antenati, se ritorniamo sì a 7000 anni, erano conosciuti in tutto il mondo dell'epoca come gente che sapeva addestrare, sapeva mansare un cavallo come occorre. E la nostra gente a dedinco dove è vero che tanti centro di tradizioni gauscias. Vadano altri. È un ritorno che lo avevano dentro nel cervello senza saperlo, quando avevamo visto i cavalli qua, se avevamo catati. Tante volte mi dice, ma l'italiano è devo morire. Sì, dico, è devo morire e anche no. Se anche tutte queste maledizioni che gli casca addosso, la nostra lingua la si mantenesta. Delle volte si pensa che devo morire e quando si vede e rinasce qua, rinasce là, salta fuori una roba, salta fuori quell'altra, perso del tutto non è mia persa. E toccherà tutti lavorare insieme per mantenerla viva e mettersi sempre in testa che se si tira via la lingua, se finisce la cultura. Mi costumo dire che la lingua è il sattaron della cultura, il sattaron che tiene sulla casa. Se ti tiri via il sattaron la casa la Dienzo, se tiri via la lingua la cultura la si finisce subito. Che vuol dire che sapesse che senza lingua non c'è cultura. Io credo che se siamo buoni di finire fuori, non con tutta l'ignoranza non si finirà mai, ma con metà dell'ignoranza che siamo ancora, la nostra gente la addosso, sarà salva anche la cultura e saremo sempre gente buona come era i nostri vecchi. La nostra lingua, la se parlanti, la più bella di tutte. Tutte le lingue, quelle se ben parlate, le se belle, ma la più bella di tutte è quella che abbiamo ciucciante e tete della mamma. Quella è la vera lingua madre, quella è la più bella di tutte.